Vamos dar continuidade à nossa matéria de teísmo. Estamos falando sobre a doutrina de Deus. E até este ponto que a gente viu, Deus, ele é perfeito. Sendo perfeito, ele é o autor da criação. Só que ele criou a criação dele não é perfeita. Ele é perfeito, mas a criação não é perfeita. A criação, ela é aperfeiçoável. Ele criou para aperfeiçoar. E por isso que passa pelas 3 etapas, tá bem? A primeira etapa é a criação em si. A gente vai dizer que a criação, ela é matéria-prima, sabe? Ela é o produto bruto, não lapidado, não acabado. Mesmo sendo um produto assim bruto, ela já vem com beleza, ela já vem com estética, ela já vem para ser aperfeiçoada, mas ela não é perfeita. Por isso ela pode passar por um aperfeiçoamento. Deus criou, mas ele fez igual um torneiro mecânico. Ele criou as peças com folga, porque se ele não cria com folga, não tem nem como encaixar uma peça na outra depois. Não tem como você colocar um parafuso, uma porta, não tem espaço para você colocar óleo nas engrenagens. Quer dizer, tem que ser justa, mas vai ter que ter um pouquinho de folga para se encaixar. E nessa folga abriu-se espaço para o mal. Por isso, biblicamente ou pelo Velho Testamento, a gente pode dizer que Deus criou o mal. Biblicamente, de acordo com os profetas, Deus é o criador de todas as coisas. Ou o mal não é autogerado, o mal não é autoexistente e o mal também não é autossustentado. Quer dizer, o mal não gerou a si mesmo, ele tem um criador. O diabo não é o criador do mal, porque o diabo não criou coisa alguma. Nas palavras de Jesus, o diabo, ele é o pai da mentira e homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, Deus criou o mal, criou o diabo que não era diabo, de acordo com a teologia cristã, tornou-se diabo. Deus criou ele, Lúcifer, ou um ser de luz, um portador de luz. Só que o mal está do lado de fora. E o que faz o Lúcifer? Ele acessa o mal. A gente fala então que Deus criou o mal potencialmente. Potencialmente é uma potência que você cria, mas não significa que você vai utilizar. É uma potência. E o diabo, muito curioso, ele foi lá e acionou o botão. Primeiro nele mesmo. De acordo com os profetas, foi essa arrogância dele, essa prepotência dele em querer ser igual a Deus. Aí nasceu o luciferianismo. Luciferianismo é a doutrina que diz que o diabo, ele é para a par com Deus. Ele é o outro lado de Deus, um antípoda. E nós não concordamos com o luciferianismo. Deus não tem par, ninguém pode se igualar a Deus. E por mais que ele subisse, por mais que ele se engrandecesse, por mais que ele conseguisse conquistar, ainda assim Deus está qualitativamente distante de nós. Deus é de outra qualidade, de outra natureza, que só pode ser conhecida por ele mesmo, tá bem? Só Deus pode conhecer Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem todo o conhecimento sobre tudo, inclusive sobre si mesmo. Nós, para termos esse conhecimento, teríamos que ser Deus também. Não é o caso. Nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus. E por que Deus nos criou imperfeitos? Ali está, porque nós devemos tomar consciência disso. Tomar consciência da imperfeição significa reconhecimento de uma incompletude. Comecei a reconhecer que eu sou incompleto. Por que sou incompleto? Porque eu não tenho como viver sem Deus. Eu estou dependendo daquele que me completa. Eu vou tomando consciência de que eu sou incompleto, mas ao mesmo tempo é a revelação de que existe uma expectativa de perfeição no que diz respeito ao estado juntivo do ser. Então esse estado juntivo do ser é o seguinte, de acordo com Agostinho, tá? Agostinho foi um teólogo da igreja na antiguidade. Ele disse assim, no livro Confissões de Agostinho. A igreja católica chama ele de Santo Agostinho. Nós, protestantes ou de linha protestante, a gente prefere chamar só de Agostinho mesmo, né? Agostinho disse assim no livro Confissões: criaste-nos para vós, e a nossa alma anda inquieta enquanto não voltarmos para vós. Essa é a ideia da incompletude. Deus criou você para Ele. Deus criou o homem
para Ele. Agora, sem Deus, sentimento de incompletude. Sem Deus, sentimento de imperfeição. Ou nós estamos, disjuntor. Aí eu tenho que falar com cuidado, porque vocês sabem bem o que é o disjuntor. Então, disjuntor, dispositivo elétrico. Aí você tem ali o canal que está aberto ou está fechado. Então, se está fechado, passa energia. Se está aberto, não passa energia. Para isso serve o disjuntor. Ele tem que estar fechado. O conector tem que estar fechado. Está passando energia tranquilamente. Mas o que aconteceu conosco? Nós fomos desconectados, aberto. O homem sem Deus está assim, ó, tem uma vaga no meio. É o que diz Agostinho. Nós estamos distantes de Deus. Não estamos juntos a Deus. Agora precisa Deus fazer a segunda parte. Se Ele fez a criação, Ele vai para a segunda parte, que é a redenção. E o que é Deus redentor? É Deus não jogar tudo fora. Deus não precisa jogar tudo fora. Entrou o pecado no mundo, mas se Deus jogar o mundo fora com o pecado, aí Deus perde. Deus perde. Por isso, Ele, ao invés de jogar fora, Ele vai redimir. E a palavra redimir significa isso mesmo, reutilizar, ou tornar útil de novo, trazer para o estado original, estado anterior. Isso aí é redenção. Só que nós estamos aprendendo que Deus ele manifestou a nós vários atributos. Ele é o atributo da onipotência, pode tudo, onisciência, sabe tudo, onipresença, está em todos os lugares. Ele também é longânimo, quer dizer que Deus ele não age com um ato sumário, fez aqui, paga ali. Ele tem longanimidade, benignidade. Deus só faz as coisas para o bem, diz o apóstolo Paulo, né? Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Benignidade é outro dos atributos que Deus manifesta para nós. Quer dizer que quando entrou o pecado no mundo, Deus não foi sumário, Deus foi longânimo, e Ele esperou até o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus esperou até a plenitude dos tempos. A palavra plenitude significa todos os tempos têm que estar completo. Todos os tempos, todas as eras, tá? Todas as idades, tudo que tinha que acontecer, Deus teve que aguardar para acontecer. O apóstolo Paulo fala que Deus suporta com muita paciência, inclusive, os vasos da ira que estão ajustados para a perdição, tá? A nossa tradução está assim, preparados, tá bom? Mas preparados não é uma tradução boa, tá bem? Não é. Ajustados para a perdição, ou que se ajustam aos critérios de perdição. Deus, Ele suporta com muita paciência os vasos da ira que se ajustam aos critérios de perdição. Suporta, até que veio Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Enviou Cristo, seu Filho, que nasceu na semelhança da carne. A próxima matéria que nós vamos estudar é Cristologia. Aí a gente vai aprofundar ainda mais a questão da encarnação do Verbo de Deus. E quando chegou a época da redenção, quer dizer, da plenitude, aí Deus está redimindo o mundo. Só que desde Cristo até hoje, 2 milênios. Vê se Deus tem pressa. Não, Ele não tem pressa, por causa que Ele está redimindo o mundo. O apóstolo Paulo fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Reconciliando o mundo. Demora. Para reconciliação a gente sabe que demora. Não demora? Uma pessoa ofendida, você vai falar, vamos reconciliar? Demora. Se entre nós seres humanos demora, quanto mais na esfera do plano de Deus. A reconciliação do mundo com Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Deus, através de Cristo. E aí pronto, essa reconciliação, essa parte aí o apóstolo Paulo fala aqui aos Coríntios, tá bem? Os Coríntios, o apóstolo Paulo fala. Depois ele fala o seguinte, olha, o plano de Deus, carta aos Efésios, o plano de Deus é tornar é um outro termo. Tornar quer dizer que eu vou fazer de novo. Tornar a congregar em Cristo. Congregar significa tornar bem junto, agregar com, tá? Esse é o plano de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
Todas as coisas incluem os céus, a terra e debaixo da terra. Os céus, a terra e o que está debaixo da terra. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Quando? Aí Paulo fala, nesta dispensação. Essa dispensação é chamada de dispensação da plenitude dos tempos. Quando que ela começou? Ela começou no nascimento de Cristo e vai até o fim do mundo. Tá bem? Dispensação da plenitude dos tempos é essa dispensação da graça, tá? Dispensação da graça. Também é chamada de dispensação da plenitude dos tempos. Deus está fazendo o que agora? Deus está redimindo o mundo, está restaurando o mundo. E isso aí demanda tempo. Demanda tempo porque Ele não quer que nenhum daqueles que Deus lhe deu se perca. Pronto. Eu e você teremos que ter a mesma paciência que Deus e que o Espírito Santo para aguardar que todos aqueles que Deus vai salvar sejam salvos. Aguardar. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Estamos na era da graça, na dispensação da graça, da redenção. É a redenção mesmo. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, menor de todas as sementes, maior de todas as hortaliças. As aves têm que vir e fazer ninho nos seus galhos. Deus não tem pressa para ir para a última etapa. Qual que é a última etapa que nós vimos? Deus é Criador, Deus é Redentor. Quer dizer, aquele que for passível, é uma linguagem humana que eu estou usando, mas aquele que for passível de salvação será salvo. O que é passível de salvação? Não sei se vocês gostam da língua portuguesa, ou quanto vocês gostam da língua portuguesa, mas teve um poeta chamado Gregório de Matos, tá bem? Gregório de Matos. E ele costumava escrever poema de tudo quanto é tipo, principalmente poema religioso. E ele dizia o seguinte, num dos poemas dele, que para você irar a Deus, é necessário você pecar muito. Você tem que ser um pecador para você irar a Deus. Você tem que agravar demais, tem que pecar muito. Aí Deus se ira com você. Mas para você abrandar a Deus, basta um gemido. Um gemido abranda a Deus. E muitos pecados não tiram Deus do sério, não torna Deus assim iracundo. Aí o Gregório de Matos captou a ideia do Evangelho. O Evangelho ele é isso mesmo, ele é uma mensagem de paz entre Deus e a humanidade. Deus então está em Cristo, suportando com paciência e com longanimidade, não querendo que ninguém se perca, está redimindo o mundo, está conquistando almas, está estabelecendo o reino dele. Aparentemente não, para os olhos dos homens. Para Deus o reino de Deus está em pleno funcionamento, a plenos pulmões, e perfeito, tá bem? Perfeito. Guardados estamos em Cristo, protegidos em Cristo, salvos em Cristo, não se perde. Bom, aquele que for passível de salvação, e quando eu falo passível o que Deus puder fazer para te salvar, Ele vai te salvar. Ele só não será salvo aquele que realmente está assim, para fora dos limites da graça, o que é quase impossível, tá? Mas tem gente perdida. Então aquele que está muito fora dos limites da graça, aí esse aí será perdido. Mas quando? Aí chegará o momento do juízo. Deus ele é Criador, Deus ele é Redentor, mas Deus ele é juiz também. Então, sendo juiz, Deus precisa colocar termos, justiça, dar a cada um de nós segundo as nossas obras, cada um de acordo com as suas obras. Aí surge o grande trono branco, Deus sentado no grande trono branco e julgando um a um. Aí eu já falei semana passada, né? Senta e espera, porque um a um vai demorar. Se você acha que o julgamento aí que demora 3 meses, 6 meses é muito demorado, senta e espera, porque lá na eternidade não tem relógio. Até chegar a vez do último pecador, então vai demorar muito tempo, muito tempo. Deus é juiz. O Senhor Jesus ele deu alguns flashes para nós de como vai ser. Ele disse assim, por exemplo, no juízo se levantará a geração dos ninivitas com esta geração. Quer dizer que ele está mostrando que as duas gerações se levantam. Só que os ninivitas, eles estão aqui mais ou menos por volta do ano que 700 antes de Cristo, 600 e pouquinho, 700 e pouco, junto com Jonas. E Cristo está aqui na frente.
Cristo fala que o juízo final será o encontro de todas as gerações. Se levantará esta geração, junto com a geração de Jonas, que são os ninivitas, e condenarão a geração de Cristo. Por quê? Se arrependeram com uma pregação, que é a pregação de Jonas. E a turma de Jerusalém, de Israel, da Judéia, não se converteu com a pregação de Cristo. Aí Cristo disse: os ninivitas se arrependeram com Jonas, e eu sou maior que Jonas. Sou maior que Jonas. Vai ter o encontro de gerações, o último dia. Então senta e espera, porque não vai ter nada precipitado. Alguém só vai ser jogado no tanque de fogo só depois do juízo da última alma. Quando a última alma for julgada e quando o último recurso for julgado, quando a última obra for julgada, aí será lançado no tanque de fogo. Por quê? A Bíblia diz assim: abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. O livro da vida é Jesus. Os livros são os profetas ou as testemunhas. Todo mundo vai ser ouvido, com amplo recurso de apelação. Aliás, Cristo é o recurso de ampla defesa, tá bem? Cristo é a ampla defesa. Ele foi enviado ao mundo não para condenar os homens, mas sim para os salvar. Por isso, depois do juízo final, depois que o último homem for julgado com o seu último pecado, aí será jogado no tanque de fogo. Quando o último pecador for jogado no tanque de fogo, aí começa o capítulo 21 de Apocalipse. Abre-se então a eternidade e se vê a nova Jerusalém descendo de Deus. Não é que ela desce do céu, ela desce de Deus, diz o texto. Desce de Deus para aqueles que estão entrando para a eternidade, para o todo sempre, todos os séculos dos séculos, tá bem? E aí ele dá uma lista lá de quem é que vai ficar de fora, né? Esse quem é que vai ficar de fora já ficou ali no capítulo 20. Já não está mais lá no capítulo 21 nem no 22, tá bem? Apocalipse eu estou falando, é o livro. Deus é Criador, Deus é Redentor e Deus é Juiz. Isto aí chama-se o que? Aperfeiçoamento da criação. Deus está aperfeiçoando. Olha o tempo que demorou de Gênesis a Apocalipse. Se for cronologia, 6.000 anos até hoje, aproximadamente. 6.000 anos pela cronologia bíblica, sem entrar em choque com a ciência, porque aí a discussão vai para outro lado. Mas pela cronologia bíblica, 6.000 anos esperando. Há 2.000 anos atrás fez a redenção, agora 2.000 anos continua a redenção. Quando Cristo voltar, termina. Quando terminar, aí nós vamos para a nova Jerusalém. Pronto, estado eterno. O aperfeiçoamento demora tudo isso aí. Para não chegar no juízo final do grande trono branco, o que diz a turma da teologia? Você tem que antecipar o seu julgamento. Se você não quer ser julgado pelas obras, lá no capítulo 20 do Apocalipse, você tem que antecipar o seu julgamento. E aonde que você antecipa? Você vai até a cruz. Você vai até a cruz, e na cruz Deus julgou o seu pecado em Cristo. Ao invés de julgar você, ao invés de julgar a mim, ao invés de julgar ele, julgou Cristo. Então, como Deus julgou Cristo, e agora você está indo até Cristo, ele já não te julga mais. Não tem mais julgamento das obras para nós que estamos em Cristo, porque a gente não se gloria nas obras. A gente não se gloria do que a gente faz ou que a gente deixou de fazer. Nós nos gloriamos no crucificado, no Cristo, oculto com Cristo em Deus. Essa é a nossa obra. Senhor Deus, eu quero apresentar a Ti as minhas boas obras. Qual é? A obra de Deus é essa: que creais naquele que Ele enviou. Pronto. Você só tem uma obra para apresentar diante de Deus. Qual que é a obra? A obra do Calvário. Você chega e apresenta: Senhor, aqui está a minha boa obra, Cristo. Aí Deus fala: essa boa obra eu recebo. E você não vai parar no capítulo 20 do Apocalipse para ser julgado e correr o risco de ser lançado no tanque de fogo. Quer dizer que existe o risco de muita gente ir parar lá no tanque de fogo. Muita gente. Os apóstolos, pessoas que abandonaram Cristo, abandonaram o Evangelho, perderam o Espírito Santo. Julgamento. Deus é juiz. Nós estamos em estado de aperfeiçoamento ainda, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: eu não julgo que sou perfeito, mas eu estou correndo para alcançar a perfeição. Não sou perfeito, mas eu estou correndo. E como que eu corro? Paulo fala:
eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Aí você está correndo atrás da perfeição de Deus. Então esse capítulo aqui é interessante para nós, tá bem? Pense, a gente vai falar sobre isso agora. Pense em Deus criando Lúcifer como um ser divino. Nesse caso teríamos um antideus, alguém cujo poder se equivaleria ao próprio Deus e consequentemente um rival que se oporia eternamente a toda a ordem da criação tal qual foi criada. Nós estamos em estado de aperfeiçoamento, e se houve um ser que a teologia cristã diz que tem assim, que se aproximou, tá bem? Se aproximou de um grande grau de sabedoria e de beleza, foi Lúcifer. Ele se aproximou. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que fostes criado. Lá Ezequiel capítulo 28, né? Perfeito em beleza, em sabedoria. Mas esse cidadão, ele pecou contra Deus. Agora imagina se Deus tivesse criado esse cidadão aqui perfeito mesmo, como Deus. Aí não tinha redenção, aí não tinha escapatória para a ordem da criação, porque seria um antideus. E aí sim, aí ele seria um rival de Deus. Só que isto é impossível, tá? Pela lógica é impossível. Deus não poderia ter criado Lúcifer perfeito, porque se Deus tivesse criado Lúcifer perfeito, ele seria Deus, e Deus não pode ser criado. Deus tem que ser autoexistente. Autoexistente é que não tem princípio de existência, e tem que ser autossustentável. Deus tem que se sustentar a si mesmo, tá bom? Então essa é uma possibilidade que está descartada. Lúcifer não é Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que ele é o Deus deste século. Quer dizer que ele é um Deus desse tempo que nós vivemos aqui. Ele fez para ele um reino, o reino de trevas, esse reino de morte. Quer dizer que ele acaba sendo um adversário de Deus e dos homens. Mas adversário assim, não é um antideus, tá bom? Não é páreo para Deus. Tanto é que ele é vencido por Jesus Cristo, homem.